E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez mais um vídeo de toque da Action Hiken, que é aquela revista que publica mangás feitos por brasileiros. E dessa vez é com o toque da edição número 23, galera. Então após a vinheta vocês vão saber dos meus comentários sobre essa edição, o que eu achei dos capítulos de mangás. E lógico, como aqui tem muito spoiler, então antes de você assistir o vídeo, vai lá ler a Action Hiken, o link está aí na descrição do vídeo. Até mesmo você que não conhece ainda, é interessante que você vá lá, pois assim você pode ver as edições anteriores e ficar por dentro do que se trata. Então, bora lá! Como vocês perceberam, nesse vídeo eu também estou sozinho. Fatal continua lá em Natal, então enquanto ele não retorna, os vídeos vão ser só Everjoy. Então galera, vamos começando sem mais delongas. O primeiro capítulo publicado nessa edição é o do Age of Guardian, da mangaka, da autora quadrinista Ingrid Oliveira. Então, o que aconteceu no capítulo desse mês de Age of Guardian? O White Hunter, né, como ele é chamado aí pelas pessoas, apareceu com aquela toda a sua espadona foda, o seu jeito foda. E até achei legal que a Ingrid colocou uma referência ao Berserk, né, em um dos quadros dessa edição lá, a espada Dragon Slayer do Guts. Então ficou muito bacana. Voltando pra Hana, ela estava fugindo lá, porque no último capítulo ela acabou encontrando um cara e percebeu que ele era muito poderoso e ó, deu carreira, né, faz carreira negrada. Só que esse cara acabou encontrando ela do mesmo jeito e o nome dele é Tai, eu acho que é assim que se pronuncia. E ele parece ser de uma organização que está atrás também do White Hunter. E o Tai dá como dica pra Hana, né? Fala pra ela fugir, abandonar os amigos dela lá, porque ela é muito fraca e não vai conseguir derrotá-lo de jeito nenhum. Só que ela diz que ela vai ficar. Ela até cita uma frase que o pai dela sempre dizia pra ela, né? Que a lealdade vem antes da covardia. E então ela começa a lutar contra o Tai. Só que enquanto o Tai luta com ela, ele lembra, né, que a Hana parece alguém que ele conhece, né? Ele até fala, talvez seja a minha irmã, né? Ele se pergunta. Aí fica um mistério no ar, galera. E no meio da luta ele acaba vendo um símbolo, né, que a Hana carrega, e esse símbolo é o símbolo Alpha. Ele é dado somente para as pessoas mais fortes ou que pertencem à família real. E o capítulo termina, né, com a luta deles. Então, no próximo capítulo, quem sabe a gente tem aí a conclusão dessa luta ou a explicação de muita coisa que já deixou a gente curioso pra saber. Bem, Age of Guardians é um mangá... Eu não preciso falar nada da ilustração dele, mano. Os desenhos da Ingrid são maravilhosos. Inclusive, nessa edição, nós fomos contemplados com uma belíssima página colorida de Age of Guardians, já no começo, assim, da revista, e que ficou muito foda. Ingrid, cada vez mais os seus desenhos vão melhorando e eu fico sem palavras, porque você desenha muito bem. Acho que um dos pontos fortes do Age of Guardians é que agora, né, a história ela não tá tendo muita narrativa e tá tendo também bastante ação. A Ingrid, ela tá sabendo equilibrar bastante as coisas, mano. A distribuição dos quadros dela é perfeita, assim. Saber o momento de colocar um quadro ocupando a página toda, saber o momento certo de usar quadros somente para palavras, enfim. Ingrid, cada vez mais o Age of Guardian tá ficando muito, muito bom. Eu só acho que ele precisa de uma revisada nos textos, porque durante a leitura eu percebi algumas palavras escritas errada ou com uma concordância errada. Então eu acho que é só isso que precisa de um pouco mais de atenção. Mas, de resto, história perfect to Apple. O que nos leva ao próximo mangá. E aí, galera... Antes não era o meu favorito, mas agora ele já é o meu favorito da Action Hiken. Que é o que, galera? Que é o Two-Sided, do belíssimo Jazi Almeida.
como no capítulo passado, eu e o Fatal ficamos muito empolgados com o capítulo, porque ele foi um capítulo muito bom. Será que o capítulo dessa semana conseguiu aí manter essa ação toda que deixou a gente super empolgado? Vamos ver o que aconteceu no capítulo desse mês. Lá no capítulo anterior, terminou com a tartaruga, né, dando um golpe, e que eles pensaram que iriam acertar lá o Yui, o Tetsu e o Eiota, mas não, acabou acertando a menina. Só que o Yui não deixou o golpe acertar ela, né? Ele acabou entrando na frente dela e desfez o golpe da tartaruga. Ela agradeceu, né, o Yui por ter salvado ela desse golpe, e o cacique lá, o cacicão, ficou impressionado com o poder do Yui, visto que o ataque que a tartaruga jogou era um ataque muito poderoso. A tartaruga, ela volta a atacar e ela acaba prendendo o Yui meio que dentro de uma bola cheia de água, né, fazendo com que ele vai perdendo o seu fôlego aos tempos. O Tetsu tenta ajudar o Yui. Só que como o Tetsu tem golpes de fogo, né? Fogo e água, não preciso nem falar quem ganha, né? Só que ainda assim o Kurumin, né? Que a gente apelida, mas o nome dele é Eiota. O Eiota, ele vai lá e acaba ajudando o Tetsu a sair dessa. Então, finalmente os três entendem que eles só vão conseguir derrotar a tartaruga se eles unirem os seus golpes, né? Se eles se unirem. E era justamente isso que o cacique queria treinar neles. A tartaruga então se prepara para soltar o seu golpe mais poderoso. Só que quando ela lança o golpe, aparece uma parede enorme, né? Um totem enorme que impede que esse golpe acerte os três. Quem conjurou essa barreira foram o avô e o irmão do Eiota, né? Que é o Kurumin. E eles acabam interrompendo a luta porque eles falaram que aquela luta estava assustando o pessoal da tribo. O cacique, né, que se chama Atsula, ele chama então a tartaruga de volta, e assim como ele tinha prometido, ele falou que vai deixar ela dormir aí pra sempre. E ele fala que ele vai entregar o suor sagrado pro Yui, levar lá pra curar o amigo dele, mesmo isso sendo contra a vontade do irmão do Eiota. O capítulo então termina com todos eles felizes indo lá pegar o suor sagrado. Só que, galera, alguém misterioso acaba aparecendo aí no final do capítulo, dando assim, né, a entender que vai ser um vilão que eles vão enfrentar nesse próximo arco que está para vir em Two-Sided. Muito que bem, vamos lá sobre a minha opinião sobre esse capítulo. Ele conseguiu manter, né, todo esse suspense, eu diria, né, essa curiosidade de você querer continuar a ler, justamente por esse gancho que teve no final. Em relação ao Two-Sided, mano, o que eu acho muito bacana nos capítulos é que o Jazzy, ele consegue entregar tudo, né? Ele consegue colocar comédia no capítulo, ele consegue deixar o capítulo sério, e ele consegue também passar a mensagem que ele queria passar, né? Como nessa luta, queria dizer que a união é que faz a força, né? Você sozinho não pode nada, mas unido com outras pessoas você pode tudo. E realmente ele consegue juntar tudo isso e sem parecer forçado. Então, acho que é isso que fez já o Two-Sided virar atualmente a minha obra favorita na Action Riken. Porque é um mangá que ele tem de tudo sem parecer forçado. Então, Jazzy, continue aí com esse ótimo trabalho, que eu estou muito empolgado já para ler o próximo arco do Two-Sided e ver o que vai acontecer. E eu quero ver logo o Yui lá transformado, todo doidão lá, demônio, anjinho, tudo. Quero logo ver quando que isso vai acontecer. O próximo mangá, que também é um dos mangás que eu mais adoro na Action Riken, que é aquele mangá, galera, lá do Jason Santos, que é o Hooligan! Bem, galera, no vídeo passado nós falamos que o Hooligan estava com uma campanha lá no Catarse para arrecadar fundos para publicação do volume 3. Infelizmente, o Jailson não conseguiu arrecadar o valor necessário, né, já que era uma campanha tudo ou nada. Isso é muito triste, né, porque pode ser que a gente demore um pouco mais para ter o volume 3 de Hooligan, mas tenho aí dois recados, um pro Jailson e outro para você, espectador e que gosta de mangás brasileiros. Então, Jason, não desista do Hooligan, não desista de querer continuar publicando os encadernados dele, e você pode contar com o apoio do Mangatube sempre que você precisar divulgar a sua obra, porque é nítido o seu esforço, é nítido toda a sua dedicação em cada página que a gente lê de Hooligan. Então é isso que eu falo pra você.
não desista e vai sair esse volume 3. Não foi pelo Catarse, vai ser por outro lugar ou pelo seu esforço próprio. E pra vocês aí que gostam de quadrinhos brasileiros, fica a dica, galera. Hoje em dia é muito difícil as pessoas elas tirarem esse preconceito que tem sobre quadrinhos brasileiros. Eu falo por experiência própria, porque eu também tinha antes de ler. Só que eu lendo, a gente vê o quão talentosos são os mangakás brasileiros, né? Os quadrinistas brasileiros. Então acho que a gente precisa apoiar mais as obras que a gente tem aqui dentro, as obras do nosso país, do que ficar só esperando ou apoiando obras lá de fora. Então fica a dica aí, sempre que puder, ajude os autores brasileiros, porque eles precisam. Sem mais delongas, galera, vamos saber o que aconteceu nesse capítulo de Hooligan, que foi um capítulo também iniciando um novo arco na série. Então a Eren, né, que pertencem lá às Little Ladies, ela está levando o Ryot, a Sasha e o Rest para conhecerem o Sora. Só que no meio do caminho, uma criança acaba caindo em cima do Ryot. Eles descobrem que o nome dessa criança é Rex e que ele está acompanhada de outras 2 crianças, um menino e uma menina. Essas 3 crianças disseram que elas estavam enfrentando um capanga do inimigo deles e que por ele ser muito forte, elas acabaram sendo jogadas para longe. E elas falaram que esse inimigo roubou um relógio que o falecido avô deles tinha deixado, né, de herança para eles. As crianças ressaltam que ele é muito forte e que a conversa não adianta porque eles já tentaram. A Sasha então fala que eles vão ajudar essas crianças a recuperar esse relógio, né? Mesmo com a Eren sendo contra. Nisso então as crianças levam o Ryot e o seu grupo para onde elas moram, né? E acabam dando comida para eles e até contando sobre como que é esse inimigo. E eles também apresentam a avó deles, que já está muito doente. Nisso, o Rest acaba lembrando dos tempos em que eles eram crianças, né? E também do orfanato onde eles moravam e do homem que acabou criando eles depois que a mãe da Sasha desapareceu, né? Só que esse homem, ele também conta que já morreu, já faleceu há 1 ano atrás, na época da história. Eles vão lá para conversar com a avó das crianças e assim que ela olha pro Ryot, ela fala que lembra dele. Só que ela fala que não era especificamente ele, e sim o pai dele. Ela contou que quando ela era um pouco mais jovem, ela trabalhava em um hospital e o pai do Ryot ia lá todo dia procurando uma mulher. E ele ia lá todo dia, né? Até que quando começou a crise, ele parou de ir. Ela contou, né, que ela não é a avó de verdade dessas crianças. Ela contou que depois lá que a crise, né, que o Hooligan se passa em um universo pós-apocalíptico, né, depois dessa crise que aconteceu no mundo e veio para o Brasil, 3 crianças ficaram abandonadas no hospital onde ela trabalhava. E ela acabou pegando essas crianças e criando. Só que ela se autodiagnosticou e ela percebeu que ela não tem mais do que 10 dias de vida. Isso quando ela fez o diagnóstico. Agora ela pode morrer a qualquer momento. E ela pede para que o Ryot e os outros criem essas crianças após a morte dela. O Ryot se emociona com toda essa história e ele fala que ele vai dar a vida dele para proteger essas crianças. E nisso o capítulo se encerra. Eu gostei muito do início desse capítulo, foi um início de uma nova saga no Hooligan, né? Então o Jairus consegue entregar ali todo um desenho muito foda, ele consegue trabalhar também bastante isso da emoção, mostrar, né, um objetivo, né, para essa aventura deles em querer proteger as crianças, derrotar esse inimigo delas. E também fica aquilo, né? Fica sempre quando um novo arco se inicia em um mangá, fica aquelas dúvidas, né? Quem será esse inimigo que eles vão enfrentar? O que ele pode ter a ver com o passado, né? Do pai do Ryot também que foi mostrado. Então, sei lá, fica muita coisa aí pra gente ver. Com certeza continuar a acompanhar o Hooligan pra ver o que vai se suceder na história. E aqui vamos para o próximo mangá, que é o Final Spark, do autor Maílson Ferreira, né? Que esse mangá estava ausente na edição passada. No final do capítulo anterior, né, o protagonista ele acabou sendo preso em uma cúpula e tendo que lutar com uma menina. Tanto é que ele revelou até uma fadinha que sempre andava com ele. No início desse capítulo, ele começa então a batalhar com essa menina.
Bem, ela diz que quer capturá-lo e ela acaba chamando ele de caçador. Então, provavelmente ela tá confundindo ele com outras pessoas. Mesmo ela sendo uma garotinha de apenas 15 anos, ela é muito forte e ela usa até ataques envolvendo lá aquela lança dela, sei lá se é uma lança mesmo, e vento. Nisso, a história ela parte para o Castelo da Solidão, onde moram, né, onde residem os vilões dessa história. 2 desses vilões estão conversando sobre o plano deles de usar os cristais para transformar os humanos, né, em escravos. Assim, então, controlando-os e transformando-os em soldados de batalha. E o mais legal nessa parte é que ali no final, né, dessa cena dos vilões, apareceu mais outros 2 vilões. Então, ao todo, se juntaram 4. E ficou numa ilustração super foda, assim, mostrando todos os vilões juntos. Voltando lá pra luta do protagonista, a garota acaba contando que ela quer derrotá-lo para mostrar que ela consegue defender a vila dela assim como o pai dela fazia. Porque ela ouviu dos guardas ali de que 3 pessoas haviam invadido o local. Ela acaba confundindo toda a história, ela tá confundindo tudo. Mas mesmo assim ela quer lutar com todas as forças, capturar e mostrar que ela é muito forte, assim como o pai dela. Visto que na vila onde ela mora, as mulheres não têm chance de lutar, né? Não tem chance de batalhar. Nisso então o capítulo se encerra e aí no próximo a gente vai ter que aguardar para ver como que vai ser a conclusão dessa história. Final Spark, ele é um mangá que a cada capítulo que passa parece que você tá lendo uma história diferente. E isso não é ruim. Isso quer dizer que o autor ele consegue trabalhar bastante o roteiro dos capítulos, então meio que ele acaba tornando cada capítulo individual e fazendo com que você fique curioso para saber como que vai ser o decorrer dos próximos capítulos. Ele é um mangá que evolui bastante. Você lendo assim o primeiro capítulo e lendo já esse capítulo 6, você fala, mano, parece que são histórias diferentes. E nisso fica nítido a evolução. Uma coisa que eu gosto muito no mangá são os traços. Se bem que nesse capítulo, não sei se foi impressão minha, mas comparado com os outros eu percebi aí uma decadência no traço. Não tá no mesmo estilo que eu vi lá nos primeiros, nos capítulos anteriores da história. Não sei se foi impressão minha, né? Fica aí no ar. Mas ainda assim é uma história muito promissora. E eu tenho certeza que no futuro, quando ela já estiver assim toda desenvolvida, porque como a gente está nos primeiros capítulos, então é mais aquela apresentação dos personagens, dos poderes, ainda não tá nada muito claro, nem mesmo do protagonista, né? Essa é a primeira luta, né? A luta oficial dele contra o personagem no mangá, e ainda assim ele não tá usando todo o poder dele. Então eu tenho certeza que quando a história já ficar completamente desenvolvida, meu Deus do céu, saiam da frente que o Final Spark vai destruir geral a revista. O que nos leva então ao próximo mangá, que é o Máscaras da Humanidade, né? Antes ele era feito por 2 pessoas, um fazia o roteiro e outro desenhava. Só que agora apenas o Gabriel Silva é o autor da história, o outro, ó, saiu fora e não está mais cuidando do Máscaras da Humanidade. Ele é um mangá que também estava ausente na edição anterior, que acabou voltando nessa. O que aconteceu nesse capítulo? Depois lá daquela luta toda, daquela batalha toda que teve lá na floresta, o Ryudou acabou acordando e ele estava meio que parecendo em uma cama de hospital, né? Que ele até fala, será que eu estou em um hospital? E ele fica se perguntando se tudo aquilo que aconteceu foi um sonho ou realidade. Ele acaba se lembrando das coisas horríveis que aconteceu, inclusive do seu amigo que acabou morrendo na batalha na floresta, e ele promete se vingar, né, do cara que fez isso, do homem que fez isso, que justamente o mesmo homem que matou o amigo dele é o homem que matou os pais dele lá no início da história. Ele descobre que ficou 1 semana em coma, então realmente os fatos que aconteceram na floresta são de verdade, né? Tudo aquilo que aconteceu, toda aquela luta, aqueles monstros que ele viu são reais. E que foram os vizinhos que acabaram encontrando ele caído, quase morto, e o trouxeram para que cuidassem dele. Os relatos dos vizinhos é que ele estava fortemente drogado. Mas não é drogado de cheirar, de fumazinho, de maconha, não. É drogado lá por causa daquela rosa que jogaram lá no pé dele, que fez toda lá aquela tramóia com ele.
Bem, quem conta isso pra ele é o Sr. Penos, que até apareceu lá no começo da história e que foi o homem que criou o Hildou após a morte dos pais dele. O Hildou pensa que o Sr. Penos vai ser contra a vingança dele, mas não, pelo contrário. O Sr. Penos é a favor dessa vingança. Tanto é que ele entrega um livro pro Hildou que pode ter algumas formas de ajudar com que o Hildou se vingue e mate esse assassino dos pais deles. Nisso então o capítulo se encerra. E aí a gente vai ter que esperar agora o próximo para saber o que vai acontecer. Bem, vamos lá para Máscaras da Humanidade. A primeira vez que ele apareceu aqui no Talk da Action Riken, eu falei que eu achava a história um pouco confusa, né? Que eu não sei se as coisas aconteciam no momento certo. E ele era a história que eu mais tinha dificuldade para entender, né? O Fatal até concordou comigo e falou que ele também tinha bastante dificuldade. Não estou falando que era culpa da outra pessoa, mas na minha opinião, esse capítulo, as coisas ficaram muito mais claras. Então, coisas que eu não entendi lendo os capítulos anteriores, eu entendi lendo esse. Então, a história ficou muito mais clara, ficou muito mais concisa, não ficou bagunçada. Então eu gostei do jeito que o Gabriel Silva está levando a história agora que sozinho. Por isso que eu estou falando, não estou falando que a culpa era lá do outro que ajudava ele. Até nem sei, às vezes o roteiro já estava tudo pronto, eles já têm tudo pronto, ou só os primeiros capítulos que foram confusos. Mas agora, pelo menos pra mim, a história ficou mais clara, ela ficou mais limpa. É uma história que tem tudo pra eu gostar, porque ela é uma história de terror, né? Uma história assim, com um cenário grotesco, que fala da humanidade, porque ele pega muito nisso, né, das pessoas usarem máscaras, né, não máscara de verdade, a máscara de a pessoa fingir que é alguma coisa. Então toca muito no ser humano, que é um tipo de história que eu gosto de ler. Então eu espero que o Máscaras da Humanidade mantenha esse ritmo, né, fique bem mais claro nos próximos capítulos, e também pegue esse estilo terror, né, esse estilo suspense que a história tem que ter, sem deixar ela confusa. Eu estou esperando muito dos próximos capítulos e desejo sorte pra você, Gabriel Silva, porque fazer um mangá sozinho, tanto o roteiro quanto as ilustrações, deve ser difícil pra caramba. Mas boa sorte aí, eu estou ansioso pra ler os próximos capítulos e ver o que você tem pra trazer pra gente no Máscaras da Humanidade. Bem, galera, aqui se encerram, né, os capítulos que são publicados mensalmente. E agora nós temos 2 one-shots, que geralmente é publicado pelo menos um. Nessa edição nós tivemos 2. O primeiro deles é o one-shot Tengu, do Rafael Munhoz, e que dentre os 2 one-shots que foram publicados nessa revista, foi o que eu mais gostei. Bem, o protagonista da história, ele se chama Luca, e ele tá tendo um sonho onde ele está se afogando. E quando aparece alguém para tentar salvá-lo, ele acorda. Nisso que ele acorda, tem um bilhete, né, lá para ele escrito Tengu, convite especial, com um endereço e pedindo para que ele vá até esse endereço. Curioso, ele vai até o local e ele descobre que lá é um restaurante, só que não é um restaurante simples. A velha dona do restaurante fala que o local ali é um local especial, né? Um restaurante mágico, e ele serve para curar os traumas das pessoas. A velhinha pede para ele escolher um dos pratos, né? Na verdade ela fala escolher, mas só tem um prato só, que é a sopa Tengu. E ele vai lá, pede o prato de sopa, que ele aceita, né, tentar curar desse trauma dele. Quando ele come a sopa, ela não tem gosto de nada, mas a partir do momento em que ele já dá, né, a primeira colherada na sopa, ele meio que é teletransportado para um outro local. Esse local lembra muito o fundo do mar, junto com uma floresta. A velhinha aparece ali para ele, né, na mente dele, e fala que ali é uma outra dimensão, né, que é a dimensão do trauma dele. E que o Tengu que apareceu na frente dele, pra quem não sabe, Tengu é como, simplificando, é como se fossem os demônios pros japoneses, né? E a principal característica de um Tengu é que ele tem um nariz comprido. Que o Tengu que se personificou ali na frente do Luca é justamente o seu trauma. E ele vai ter que enfrentar aquele trauma para conseguir sair de lá. Mas, Joey, qual que é o trauma do Luca? A história conta, né? O one shot ele conta. Durante a infância, ele e o seu amigo chamado Ian estavam brincando, só que enquanto eles tentavam atravessar uma ponte feita de um tronco de árvore, o Ian acaba caindo no rio. Só que como a correnteza estava muito forte, o Luca não conseguiu salvar o Ian, e isso acabou
matando ele, né? E o Luca se culpa disso, porque ele não conseguiu salvar o seu amigo. Então é esse o trauma que ele tem. Só que o Luca, ele tem um objeto que meio que linka ele com esse trauma, que é um colar que ele tem com um desenho lá do Yin e Yang. E justamente é esse colar que ele precisa usar para derrotar o Tengu. O colar, ele acaba se transformando em uma espada, que é a espada que ele vai usar para derrotar o Tengu. Nisso que o colar acaba se transformando na espada, o espírito do Yan aparece ali pro Luca e fala que ele realmente não é o culpado da morte dele e que ele precisa levar a vida dele. Fazendo com que então o Luca derrote o Tengu, se cure do seu trauma e consiga sair ali da dimensão. Então o Luca agradece, né, a velhinha de ter dado esse convite para que ele vá até o restaurante e ele vai embora ali curado do seu trauma. Uma coisa que eu achei muito legal no final dessa história, que meio que daria um gancho, né, para que essa história continuasse como uma série, é que no final, meio que o protagonismo ele troca do Luca para a velhinha do restaurante. Porque ela tem aquele restaurante justamente para curar um trauma dela, né? Então curar o trauma de outras pessoas é uma missão dela para ela curar o seu próprio trauma. Bem, sobre o que eu achei da história. Gostei bastante. Uma coisa que chamou a atenção foi o traço do autor, né? O traço do Rafael é um traço bem diferente, é um traço simples, mas que não é simples demais, né? Ele consegue também ser um traço simples, caprichado. Não sei se aí deu pra entender. A história também é uma história simples, foge muito daquilo que a gente tá acostumado em mangás que são shounen, né? Que é só batalha, 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 batalha. Não. Isso também pega um pouco naquele lado que eu gosto, que é justamente isso que eu falei que tem no Máscaras da Humanidade, que é o lado do ser humano, isso de trauma, né? Mostra o quanto que uma coisa não feita ou algo que a gente guarda pode acabar nos afetando. Outra coisa que eu sempre aprecio nos one shot. Um one shot, devido a ele ser uma história curta de um capítulo, você tem que mostrar tudo nela. Ela tem que ter começo, meio e final. Alguns one shot, eles são muito apressados, então a história acaba correndo demais. Alguns one-shots são muito lentos e a história fica, né? Você fica querendo logo que ela acaba. E alguns one-shots, eles começam e não acabam. E isso me deixa puto da vida. No Tengu, não teve isso, mano. A história, ela seguiu um ritmo perfeito. À medida em que cada coisa aconteceu, foi ideal pra mim. Então, eu não tenho nada pra reclamar desse one-shot. Ele foi muito, muito bom. Diria até que ele foi um dos melhores que eu já li até hoje na Action Riken. Só não foi o melhor, porque o melhor é a Amarração do Amor, e vai ser muito difícil algum one shot conseguir ganhar desse mangá. A Amarração do Amor foi foda demais, vira a série na Action Riken, pelo amor de Deus. Ah, não! Lembrei! Mês que vem vai ter um one shot melhor, que vai ser o meu favorito na revista. Então aguardem pra vocês saberem qual que vai ser esse one shot que começa com a letra B. E isso nos leva ao último mangá que foi publicado nessa edição e que também foi um one shot. O nome desse one shot é Onada Artístico e ele é do autor Luciano Rodrigo. O legal desse one shot é que ele pega diferentes artistas reais, então a gente tem lá o Leonardo da Vinci, tem o Van Gogh, o Picasso e o Salvador Dalí, e eles acabam se encontrando em uma dimensão toda branca. Eles acabam conversando, discutindo os estilos que cada um fazia, né? Cada um tinha um estilo diferente lá, o surrealismo, o cubismo. E eles acabam conversando e conhecendo o estilo um do outro. Né? No final, cada um precisa fazer uma tela e eles acabam vendo o estilo de desenho, né? O estilo de que cada um fazia. E as telas deles acabam criando vida, né, no final. Então é uma história assim, bem realmente surrealista, né? Uma história que foge muito da realidade. O que eu gostei nesse one shot é que pra quem gosta de arte, mano, vai adorar, porque ele pega autores, né, pintores reais. E acaba também pegando telas desses pintores e a sua chance de ver essas telas criarem vida. O traço, ele é super simples, mas também é caprichado. Dá pra ver que o autor, né, o Luciano Rodrigo, gosta bastante de arte, porque, mano, o cara entende muito. Eu sou um pouco leigo em arte, né? Na verdade, eu não gosto muito e eu não entendo muito. Mas é legal, porque é justamente você lê o mangá e acaba aprendendo um pouco. E fica legal porque você imagina como se os autores de verdade tivessem uma oportunidade de se conhecer, o que eles iriam discutir.
né? É uma história assim muito... É uma coisa muito drogada, assim, falando assim no português, claro, mas eu não tô desprestigiando a sua obra, muito pelo contrário. Eu falo que é uma coisa drogada porque é uma coisa que não dá pra imaginar acontecendo, tá? Mas é isso, você que gosta aí de arte, desses estilos de arte, você vai gostar bastante do mangá do Luciano. E também ele, no final, né, acontece uma coisa que também deixa algo aberto para que essa história continuasse. Aos dois autores que publicaram o One Shot, desejo muita sorte para vocês e quem sabe futuramente sai alguma série de vocês aí na Action Riken. Dessas duas, eu acho que o Tengo tem mais chance de se tornar uma série e acho que é uma história que ficaria mais interessante como uma série. O Nada Artístico, ele realmente se compara ali sendo um one shot, ele finaliza mesmo sendo um one shot, ele se encaixa mesmo, né, como um one shot. Bem, galera, então esse foi o toque da edição número 23 da revista Action Riken, né, com esses capítulos maravilhindos de mangás. Uma boa notícia aí, você que acompanha a Action Riken sabe que ela é uma revista online, né? Só que agora não mais, galera. Além dela ter agora a sua plataforma online, ela também vai ter a sua versão impressa. E o mais bacana, todas as edições já publicadas atualmente ganharam a sua versão impressa. Meu Deus do céu. Então daqui a algum tempo, vocês veem que a mesa aqui é pelada, né? Não tem nada. E lá quando a gente faz isso da Shonen Jump, tem a Shonen Jump. Daqui a algum tempo, eu vou comprar todas as Action Rikens e aqui vai ficar cheio de Action Riken, então. Então, não vamos ter mais uma mesa limpa, vamos ter uma mesa cheia de Action Riken, galera. E Joey, quanto... How much? How much the Action Riken? Because it's free. Bem, galera, cada edição ela está saindo a R$15. Ela tem um formato pocket, né? Ela é pequenininha, assim, não é grandona igual a Shonen Jump. E dentro desses R$15 já está incluso o preço do frete. Então aproveita, você que gosta da Action Riken e quer ter todas as revistinhas para você ler quando quiser, mano, aproveita. O link aí para você comprar está na descrição do vídeo. Bora apoiar, galera, que todo o valor arrecadado vai ser investido em melhorias para a revista. Quem sabe com essas melhorias eles consigam publicar mais séries na revista. Já pensou aí você ter a sua chance de publicar o seu mangá na Action Riken? Falando em você ter a chance de publicar o seu mangá, eu tive a chance, galera, e o one shot que eu fiz junto com o Silvio Espíndola, autor do web mangá Phantom Piece, sai na edição do mês que vem. Então eu espero vocês na próxima edição, acompanhando a próxima Action Riken para ler o one shot que eu fiz em parceria aí do Silvio, galera, que vai ser o one shot Valon. Do que fala, do que se trata, vocês vão ter que aguardar para saber. Então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa o seu gostei se você gostou. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para você receber as notificações de vídeo. E coloca aí nos comentários o que você achou dos capítulos desse mês. Lembrando, não conhece a Action Riken, ficou aqui só para ver o Joey falando abobrinha, clica no link aí para ler a Action Riken e ler também as edições anteriores, que eu tenho certeza que você vai se identificar bastante com os mangás. Novamente agradeço aí pelo Fábio Jess por ter dado essa oportunidade e autorizado os vídeos do toque da Action Riken. Agradeço também os autores que publicaram na edição desse mês. O trabalho de vocês, show de bola, continuem, não desistam, que a história de vocês são fodas demais. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, galera. Se não vai ser a próxima, e... próxima edição, Valon. Mano, vocês não perdem por esperar. Leiam Valon! Tchau!